Ao vivo em mais uma edição do programa Painel Uninabuco. Programa que você sabe é feito pelos alunos de jornalismo da Uninabuco. E para falar para vocês sobre o tema do programa de hoje, quem vai falar é o aluno de jornalismo da Uninabuco, Léo Pontes. É com você, Léo. Olá, Boaventura, e a todos que assistem o painel Uninabuco hoje. O nosso tema do programa é coronavírus e a possibilidade de surto da doença no país. Acho que a população já precisa ter muito cuidado, ter muita atenção, isso independente do coronavírus. Até para as doenças que a gente já tem no Brasil, hoje a gente precisa ter mais atenção com a questão dos locais onde a gente pega, ter sempre cuidado de estar lavando a mão, com a higienização em geral. Começa com o nosso corpo e vai também para a nossa casa. Eu tenho medo que isso se espalhe rápido. Tenho medo, estou com medo, estou começando a ficar com medo de andar de ônibus. As pessoas, tá ali aquele negócio aglomerado. Aqui onde a gente mora é muito quente. Como esse coronavírus que é um surto viral que se espalha pelo ar, o indicativo é lavar as mãos e passar álcool em gel. Em caso chegue aqui, a prevenção seria a utilização de máscaras, em casos mais sérios. Eu normalmente me previno com o básico, que é álcool em gel, lavar as mãos sempre que sair de casa, chegar em casa, não entrar em contato com coisas na rua que possam causar alguma doença. Lavando as mãos sempre, todo momento, evitando muito foco de gente, muito foco de pessoas. Isso é o básico, eu acho, né? É um básico que acaba ajudando, né? Um básico que acaba ajudando. Procurando um posto de saúde mais perto, porque eles vão informar todas as prevenções mais simples e as mais difíceis também, que nem todas as pessoas sabem se prevenir. Eu tenho um costume de ingerir muita vitamina C para evitar vírus e bactérias, porque faz muito bem para a saúde, isso, e eu tenho o costume de lavar as mãos, álcool em gel, para evitar bactérias. A gente, tudo que a gente fazer, a gente tem que lavar a mão por causa de quê? De um germe, que o germe pega na mão, né? Fica na mão e quando a gente lava na mão é prevenido por causa de doença. Passar álcool em gel, lavar bem as mãos, e isso em qualquer ocasião, tanto para apertar a mão de alguém, para almoçar, para fazer qualquer coisa. Higiene é a base de tudo, não é isso? Lavar sempre as mãos de maneira correta, álcool em gel, sempre esterilizando, fazer tudo corretamente. Eu ouvi falar já, e eu tenho medo, né, de ela vir assim, de repente, Deus me livre, e como pode pegar em mim, ou pode passar para outra pessoa, e assim vai, né, e a pessoa sempre tem que procurar um agente de saúde, né, agente de saúde, um posto mais próximo da nossa casa. Quanto mais informação, melhor, né? Quanto mais informação, melhor, É com você, Boaventura. Esse foi Léo Pontes, aluno de jornalismo da Uninabuco, apresentando para vocês que o programa de hoje vai falar sobre coronavírus. Eu estou aqui com o celular ligado, se alguém tiver alguma dúvida, pode passar para a gente, porque o doutor Biossegurança já está aqui com a gente e vai falar sobre esse tema com a gente, tirar dúvidas, não é isso, doutor? Para começar, licença, boa tarde. Eu vou primeiro botar a máscara, a gente está no ambiente fechado, né? Não é necessário no momento que nós estamos aqui e, na verdade, não é indicado o uso de máscara para aquelas pessoas que não são profissionais da área da saúde ou aquelas pessoas que não estão doentes. Eu concordo que a máscara traz uma sensação de proteção, mas, na verdade, muitas vezes a sensação dessa proteção é uma sensação falsa. E é por isso que os especialistas no mundo recomendam apenas o uso da máscara para aquelas pessoas que vão cuidar de pacientes portadores do coronavírus, para os próprios portadores do coronavírus e para os profissionais que vão cuidar desses pacientes. Pessoas no seu dia a dia, não é recomendado o uso da máscara, porque essa máscara ela tem um tempo de vida útil, é um tempo curto, ela dura no máximo algumas horas, dependendo da intensidade de exposição, da sua respiração que vai umedecer essa máscara, a forma de usar a máscara, de vestir essa máscara, interfere na proteção. Então, outras medidas preventivas são muito mais eficientes do que a gente usar a máscara. Então, nada de máscara em shopping, na rua, ambiente fechado? Não, nada de máscara no shopping, andar na rua, em ambiente fechado, em algumas situações específicas somente.
Doutor Biossegurança, vamos conversar um pouquinho sobre, então, o que é esse coronavírus. Eu vou dispensar a máscara, vou deixar ela para lá, mas o que é esse coronavírus? É uma gripe como outra? É um tipo diferente de gripe? Isso, esse coronavírus, na verdade, ele já esteve presente no mundo, já provocou situações de infecção, de epidemias, e agora ele volta com uma mutação, né? Ele volta de uma forma diferente. Na verdade, são os micro-organismos tentando se defender. E aí, assim como esse vírus e como algumas bactérias resistentes, por exemplo, tem provocado um alarme na comunidade científica com um potencial de provocar situação de várias mortes, como a gente está vendo com esse coronavírus. Então, por isso que chama de novo coronavírus, porque tem outros tipos, que possivelmente a gente já pode ter tido um coronavírus, sem Isso, saber? Com certeza. Essa família desse vírus tem outros indivíduos e, com certeza, nós já tivemos contato com alguns integrantes dessa gangue, mas é importante ressaltar, não há motivo para pânico. Na verdade, o pânico é uma das situações que a gente fica muito preocupado, porque as pessoas com medo, as pessoas ansiosas, as pessoas com pânico, terminam tomando ações que não são eficientes para o combate a esse agente agressor. Léo entrevistou agora há pouco uma mulher que disse que estava com medo de andar de ônibus. Há razão para isso nesse momento? Então, aqui no Brasil especificamente, em algumas cidades, como a gente está, por exemplo, aqui em Recife, que ainda não tem nenhum caso confirmado, não existe motivo para pânico. A gente pode continuar com nossas atividades normais, porém, com as medidas preventivas que são preconizadas para todo mundo, em todos os lugares, que é basicamente higienização periódica das mãos, higienização frequente. Aí entra um cuidado que a gente precisa ter, né? Como higienizar essas mãos, de preferência com água e sabonete líquido, aquele sabonete em barra, em locais públicos, ele não é recomendado, porque cada pessoa vai chegar ali e vai colocar a mão no sabonete, né? E vai deixar um pouquinho da sujeira e dos micro-organismos que tem na sua própria mão naquela barrinha de sabonete. E aí, durante um dia, né, um fluxo no banheiro, a gente vai ter dezenas, centenas ou até milhares de pessoas entrando em contato com aquele sabonete e ele termina sendo uma fonte de disseminar esses micro-organismos. Então, de preferência, lavar as mãos com água e sabonete líquido. Em locais que você não tem a disponibilidade de uma pia, de sabonete líquido, de água corrente, aí a gente faz o uso do álcool gel. Pronto, essa é a questão. Eu sabia que a gente não ia ter uma pia aqui, mas trouxe um vidrinho de álcool gel para o senhor poder ensinar a gente como é que lava as suas mãos. Isso, Deu primeiro, microfone, eu seguro para o senhor. Então, deixa eu esclarecer primeiro só o cuidado que a gente precisa ter ao adquirir um álcool gel, né? Primeiro você precisa ver a concentração dele. Já é bem definido pela ciência, inclusive foi publicado recentemente um artigo específico sobre a higienização relacionada ao coronavírus. E esse álcool ele precisa estar numa concentração que varia entre 62% a, no máximo, 71%. Às vezes as pessoas se equivocam achando que comprar um álcool 100% é mais eficiente. Não é. Esse álcool ele precisa ter essa quantidade de água na sua composição para poder fazer o seu trabalho de desinfectar e matar agentes agressores, micro-organismos, bactérias. Então, esclarecendo, né, cuidado, alguns álcools eles estão a 42%, álcool que é vendido em supermercado, ele tem sua concentração reduzida por lei, porque estava tendo muito acidente doméstico, crianças esbarravam em álcool, sem querer, brincando com fogo, ateava fogo e estava tendo muito acidente com incêndio. Então, por isso que no supermercado, muitas vezes, o álcool está na concentração em torno de 42%. Tá bom? Então, assim, cuidado. Esse aqui é 70%. Então, ele é um álcool a 70%. Esse aí eu comprei na farmácia. Muito bem. E que, inclusive, está até raro, né? Escasso encontrar álcool e máscara. Luiz, deixei o álcool destampado de um dia para o outro. Pode? Aí, não pode. Não? Álcool volatiliza. Se eu deixar ele no recipiente destampado, o álcool ele vai volatilizar e a solução vai ficar numa concentração diferente da concentração necessária. Então, mantenham seus tubinhos de álcool bem tampadinhos. Isso é uma medida. Outro cuidado que a gente precisa ter é na hora de fazer a fricção do álcool na mão. Então, vamos lá. Pedir sua ajuda aqui. Na área da saúde, a gente tem que ter um cuidado com o uso de adorno. Brinco, pulseira, anel, aliança. Então, assim, adorno são enfeites
e esses enfeites, eles acumulam sujeira do dia a dia, né? Se eu fizer um exame microbiológico aqui dessa minha aliança, certamente, durante o dia que eu toquei em várias superfícies, toquei em mesa, toquei em corrimão, abri maçaneta de porta, se eu fizer um exame, um meio de cultura, um exame microbiológico na ponta ou na estrutura da minha aliança, certamente vai ter uma quantidade de micro-organismos muito elevada. Então, assim como profissionais da área da saúde precisam retirar os adornos, na verdade, eles são proibidos por lei de trabalhar usando adorno, as pessoas em casa, quando vão fazer esse tipo de higienização, essa fricção com álcool 70, também é indicado que a gente remova, né? Pulseira, remova aliança. Alguns segundos solteiros, vai lá. Alguns segundos solteiros, daqui a pouco a mulher liga, né? Então, ó, colocar uma quantidade de álcool que seja suficiente para contemplar toda a sua mão. Essa quantidade de álcool, você vai fazer uma fricção e ter certeza de que essa fricção, ela contemplou todas as faces da sua mão. Então, você vai esfregar, friccionar o dorso da mão entre os dedos, né? Palma da mão, punho, faz um movimento aqui para contemplar também a ponta do dedo. E aí, lembrando que quando terminou esse movimento, a gente sente a mão friinha, né? A mão meio geladinha. Aí tem muita gente que nesse momento faz isso, ó, ou sopra. E aí você contaminou a sua mão, né? Então, terminou de fazer a fricção, espera um pouquinho. Esse tempo que a sua mão está geladinha é o tempo que o produto, que o álcool precisa para matar os micro-organismos. E aí logo, logo ela seca. Se por acaso você fez a fricção e a mão secou rapidamente, a quantidade de produto que você usou foi pouca. Se você passou e ficou muito tempo a mão molhada, a quantidade de produto que você usou foi muita. Então, diante dessa informação, você vai percebendo qual é a quantidade ideal para você fazer a fricção nas suas mãos. Agora você casa novo, professor. Faça esse cuidado logo. E aí, eu estou vendo aqui o pessoal entrando aqui em contato com a gente. O Zezinho está aqui, a Patrícia Lívia, Vitória Caroline, Tércio Paz, Andréa Débora, Ellen Vanessa, a Vandiclésia, Gabriel Oliveira, Maiara Vieira, Simone Costa, o Nilo Anjos, um monte de gente chegando aqui. Vocês podem interagir com a gente, fazer perguntas. Isso. E o Dr. Biossegurança está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Só que agora eu queria mostrar a vocês uma coisa que está circulando na internet, e é só uma das muitas coisas que está circulando pela internet. É só mais um memezinho do coronavírus. Solta aí, por favor. Mais uma do camaleão, e vem, e vai, e quebra. É hoje que eu mato coronavírus de uma vez. É hoje que eu mato coronavírus de uma vez. Chá de boldo, ok? Casca de laranja, ok? Erva cideira, ok? A dipirona tá ok? Brota no Nordeste que eu te mato de uma vez e vai. Brota no Nordeste que eu te mato de uma vez e vem. Brota no Nordeste que eu te mato de uma vez e vai. Brota no Nordeste que eu te mato de uma vez e vem. Se ele te pegar, vai se arrepender. Com umas gotas dessa nunca mais você vai ter. Vai, com as gotas dessa nunca mais você vai ter. E vem, com as gotas dessa nunca mais você vai ter. Com as gotas dessa nunca mais você vai ter. Pode vir, desgraçado. Deus me livre. Vai pra lá, mundiça. E quebra, e quebra, e quebra, quebra, quebra e vai. Então, doutor Biossegurança, chá de camomila, dipirona, casca de laranja, mel com uísque, para quem gosta de beber, vinagre também. Também, tem o do vinagre. Essas coisas aí são eficazes para alguma coisa? A gente está super atento às fake news que estão circulando relacionadas ao coronavírus, a como se proteger, a como tratar. Esclarecendo, não existe vacina ainda, ela está sendo pesquisada. Não existe tratamento específico para o coronavírus. Ele está sendo tratado, na verdade, tratando seus sintomas, cuidando da febre, cuidando dos sintomas respiratórios. Chazinho, uísque com mel, e tem um fake news, um vídeo super perigoso de um que se diz profissional, indicando que o álcool 70 não funciona e que no lugar do álcool 70 você deve passar vinagre. E aí um estudante meu, essa semana, disse, professor,
A minha vozinha, quando eu cheguei em casa, logo quando eu entrei em casa, ela veio com um vinagre, jogou na minha mão, disse, vem cá, meu filho, joga um vinagrezinho na sua mão, e assim, para a gente ver a repercussão... Se fosse para tomar sopa de feijão com a mão, não ficava é? bom, né? Para a gente ver a repercussão dessas notícias falsas. Então, assim como esse vírus, um meme muito engraçadinho, a gente precisa ter cuidado de não repostar, nem repostar fake news, nem repostar esses memes engraçados, que, na verdade, chegam em algumas pessoas que eles acreditam que aquilo que está sendo representado ali é o real, é a informação que vai salvar a vida dele. Então, a gente precisa ter muito esse compromisso, tá? Num movimento desse de desafio mundial, o coronavírus chegando aqui no nosso país, a gente precisa manter uma coesão enquanto sociedade para a gente conseguir resolver esse problema da melhor forma possível. Só esclarecendo uma situação com relação ao álcool que eu passo nas mãos. Esse álcool que eu passo na minha mão, ele precisa ser gel. Sim. Por quê? Porque o álcool líquido, quando a gente passa nas mãos, ele desidrata a nossa pele. E uma pele desidratada, ela racha. Então, imagina a terra do sertão, né? Aquele chão de um ambiente seco, árido. Aquele chão está todo rachadinho. É o que acontece com a minha mão. Se eu conseguisse visualizar em microscópio eletrônico, eu ia ver que a superfície ia estar toda fragilizada, toda cheia de ranhura. Que seja um espaço então, bom para entrar. É uma porta de entrada para micro-organismo agressor, para vírus, para bactéria. Então, lembrem, friccionar as mãos é com álcool gel, porque na composição do álcool gel tem glicerina. É uma substância que hidrata nossas mãos. Então, assim, higienize as mãos com água e sabonete líquido e, na impossibilidade de acontecer isso, você passa o álcool gel. A gente precisa ficar atento também para não só passar álcool gel o dia inteiro, porque aí existe a possibilidade também de você matar micro-organismos residentes que fazem parte da microbiota da minha pele. É necessário, então, né? percebe aí o equilíbrio que a gente precisa ter entre o veneno, né? O remédio e o veneno é a dose. E com relação aos cuidados com biossegurança, isso também é muito real. Higienize sempre suas mãos e lembre de manter sua pele hidratada. Então, comprar um hidratante que tenha ureia, por exemplo, na composição, um hidratante que você compra em farmácia de manipulação, o preço é super acessível, você também vai manter sua pele sempre íntegra, e isso é uma forma de se proteger contra coronavírus, contra bactéria resistente, contra vários micro-organismos que estão provocando doenças no mundo todo. Gente, o professor falou de fake news e eu da comunicação não posso deixar de dizer que fake news é coisa de canalha que pega uma informação, transforma num visual, num layout de um grande veículo, importante veículo de comunicação, para que pareça ser uma notícia real. Coisa de canalha, porque ele quer induzir alguém a acreditar que aquilo é verdade ou, ainda por cima, é uma mentira. Fake news não é trabalho de jornalista. Jornalismo sério trabalha combatendo a fake news. Imagino que quando eu me formei, lá para os anos de 2000 e alguma coisa, a gente se preocupava em trabalhar apenas com a verdade. A verdade era nossa única instrumento de trabalho junto com a língua portuguesa principal. E hoje a mentira faz parte do trabalho do jornalismo no combate. Então, usar o termo fake news é uma forma de denegrir o trabalho de jornalista, porque são pessoas canalhas que se usam de informações erradas para propagar o pânico e o terror nas pessoas. É uma forma de terrorismo psicológico. Com certeza. Inclusive, a gente tem uma situação que mostra a preocupante, a nossa preocupação que a gente precisa ter com relação a essas notícias falsas. No Irã, recentemente, há 2 dias atrás, a população super preocupada, extremamente preocupada por conta de notícias que não são verdadeiras, se aglomerou em frente a um hospital que estavam sendo tratadas pessoas acometidas pelo coronavírus e a população, no momento, se exaltou e colocou fogo no hospital. Então, assim, é importante a gente trabalhar com a verdade, não existe motivo para pânico, o governo e as instituições estão agindo da melhor forma possível e a gente precisa ficar sempre atento a notícias verídicas que têm ciência como embasamento.
e esse é o meu compromisso lá no Instagram, Doutor Biossegurança, de Eu levar recomendo, sigam informação, lá. levar informação combatendo essas notícias falsas e trazendo as determinações mais atuais da Organização Mundial de Saúde, do CDC, o Centro de Controle de Doenças americano. Enfim, a gente precisa estar sempre pautado e agradeço muito o espaço aqui e a confiança pelo convite para a gente estar disseminando essas informações verdadeiras. É exatamente isso que o senhor faz, por isso o senhor está aqui. Legal, obrigado. Doutor, e me tira uma dúvida, confirmado, Deus não permita que não aconteça, mas deve acontecer um caso em Pernambuco. Ainda assim, é motivo para correr, para sair junto do hospital? Essas pessoas que estão com coronavírus são levadas para casa, para isolamento em casa. É normal, a gente não ouviu falar isso na China. As pessoas ficavam em hospital. Aqui estão sendo, no São Paulo, os 2 casos estão em casa. É motivo para evitar aquela rua? Então, provavelmente os números de casos vão aumentar. Devemos ter alguns casos confirmados, né, em alguns estados do país. Não tem motivo para pânico. Quantas pessoas hoje estão acometidas com dengue, com sarampo, com várias doenças infecto-contagiosas, inclusive, e nem por isso ninguém está deixando de trabalhar, ninguém está deixando de ir para as ruas. O importante é que essas pessoas que, porventura, venham a estar acometidas pelo coronavírus, também é preciso esse senso de consciência delas, sim, utilizarem a máscara de proteção para diminuir a possibilidade de propagar esse agente agressor, né? E, enfim, é isso. Não é mudar a rotina, mas a gente precisa ficar alerta. E, pessoal, muito cuidado, né? A gente vê informações de pessoas orientais, por exemplo, sofrendo bullying, sendo discriminadas. Lembre que o coronavírus não está só na China, mas não. Ele está em dezenas que chegaram no Brasil vieram da Itália, né? outros países. Pois é, o caso veio da Itália, mostrando exatamente a importância da cultura, né? A importância de como aquela sociedade tem hábitos culturais, como a China ela é uma sociedade que, historicamente, o governo tem um controle sobre a população. Lá nós tivemos dezenas de milhares de casos e a quantidade de casos que saíram de lá, inicialmente, foram muito bem controlados. E aí, depois que saiu, em outros países que, de repente, a população não tem esse controle, esse senso de sociedade, e aí a gente percebe o alastramento do coronavírus para o mundo todo. Os especialistas estão de dedos cruzados, porque nós somos um país tropical e, historicamente, esses vírus ele não apresentam um comportamento de disseminação em ambientes quentes, né, e no verão, mas isso é algo que ainda está sendo avaliado pela ciência. Doutor, e também a questão do coronavírus, as pessoas podem viajar para esses países ou é melhor esperar os... Isso, a indicação é evitar, né? Você evitar ir para um lugar onde tem um foco de infecção de um agente infeccioso que já bem relatado o seu poder infeccioso. Né? Hoje de manhã na rádio, eu estava ouvindo a Rádio Jornal, e o pessoal estava comentando que vai sair um cruzeiro aqui do Recife que ia parar em Tenerife, na Espanha. E lá no Tenerife tem alguns hotéis que estão em quarentena fechados, porque já tiveram caso. E o cruzeiro resolveu desviar de Tenerife e parar na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Então isso é uma atitude prudente. Prudente e outra. A gente tem alguns casos de cruzeiros que estão em quarentena, né? Estão fechados, né? Tem um cruzeiro que tem 200 e tantos casos de pessoas confirmados lá dentro, ou seja, dentro de um navio daquele tem mais pessoas infectadas do que em vários países inteiros. Aqui no Brasil inteiro a gente só tem 2 casos. As 2 mortes dos Estados Unidos estavam nesse cruzeiro lá no Japão. Estava exatamente nesse cruzeiro. Então, pessoal, é prudente a gente evitar aglomerado. Esses países que estão tendo casos, grandes quantidades de casos, estão cancelando eventos com mais de 1.000 pessoas em alguns deles. Fórmula 1 já está preocupada. Fórmula 1 está preocupada. O Salão do Automóvel foi adiado, né? Então, a gente precisa ficar muito atento e ter esse senso de comunidade, esse senso de com o outro, essa responsabilidade. Aí entra a importância, né, da gente agora se abraçar nessa causa, mas se abraçar sem o ato, de fato, de abraçar. Até a igreja modificou algumas rotinas não estar pegando na mão para rezar o Pai Nosso. A hora da paz, né, e até o ato da comunhão também, a igreja já está alterando. Essa é uma medida prudente. Assim, o coronavírus, os especialistas estão rotulando ele como vírus social. Essa infecção social
que é exatamente passada de um para o outro através do aperto de mão, do beijo, do abraço. Então, eu tenho recebido muitas mensagens de mães super preocupadas com os filhos, né? O que é que eu faço? Meu filho... Recentemente tiveram alguns casos na Alemanha, principalmente, de um pai que contraiu o coronavírus com um amigo e levou para casa, né? Contaminou a esposa e contaminou os filhos. Uma creche também, onde as crianças foram contaminadas a partir do contato com um adulto. Então, assim, educação, aquela conversa educativa com o seu filho, ensina ele a lavar as mãos da forma correta. Quando você for lavar a mão com água e sabonete líquido, é importante você passar pelo menos 20 segundos, aparentemente é pouco, mas é muito. Se você começar a esfregar a sua mão aí e contar 20 segundos, você vai ver que é um tempo razoável. E esse é o tempo que o sabonete precisa ter para agir naquela sujeira que tem nas nossas mãos, para desfazer aquela sujeira e essa sujeira ser removida quando a gente enxaguar com água. Então, higienização das mãos com 20 segundos. Ensina isso para o teu filho. Ensina ele que ele não deve estar tocando. É difícil, né? Sim. A gente conscientizar uma criança em um lugar público de que ela não deve tocar naqueles objetos compartilhados, que ela não deve tocar no chão. Porém, a gente aqui ainda está numa situação confortável, em que a gente não precisa alterar tanto nossa rotina, incluindo esses cuidados que, na verdade, já deveriam fazer parte do nosso dia a dia, de uma higienização adequada, de não levar a sua mão no rosto. É difícil, né? Ó, só em falar já me deu uma vontade de dar uma coçadinha no nariz. Então, é difícil a gente evitar tocar a mão no rosto. A gente faz isso tanto que nem percebe mais, é algo automático. Então, uma das recomendações mais importantes é a gente evitar tocar nas mãos e evitar tocar também, beijar, abraçar outras pessoas, tentar evitar esse hábito que nós brasileiros temos, né? Tão caloroso, afetuoso. A gente precisa rever esse comportamento, pelo menos nesse momento. E dá uma limpadinha no celular de vez em quando também. Isso, né? importante. Celular, a gente leva ele para todo lugar. Você abre com a mão a maçaneta da porta, pega no celular. Muitas vezes vai no banheiro, leva o celular junto, né? Senta lá para o número 2, senta lá para fazer todas as suas necessidades fisiológicas. Os aerosóis que são gerados ali vão parar no seu celular também. Então, assim, fazer uma higienização adequada. O ideal é a gente passar um álcool, nesse caso, líquido. Quando eu for fazer a desinfecção de superfícies, eu uso álcool líquido, a 70% líquido. Quando eu for higienizar pele e mãos, eu uso álcool gel, que é para poder manter minha mão hidratada. Na superfície, eu passo ele líquido, porque se eu passar um álcool gel na superfície, essa glicerina ela é grudenta. E aí ela vai transformar aquela superfície em uma superfície adesiva. Todas as poeiras, as sujeiras que tem na atmosfera normalmente vão grudar naquela superfície. Então, esse é o cuidado que a gente precisa entender. Precisa entender essa ciência por trás da biossegurança. E aí... Maravilha, professor. E aí que chegou a hora da gente encerrar, porque foi rápido, está ficando de noite, mas eu acho que as pessoas conseguiram pegar a ideia do não pânico. Não há motivo para pânico agora. Ande no seu ônibus, ande no seu metrô, mas tenha o cuidado de se limpar, de limpar a mão e fazer a higiene adequada, né? Claro que se você estiver nesse transporte público, tiver uma pessoa espirrando, né, frequentemente, aí você se afasta um pouquinho. Essa pessoa tem que ter a consciência da etiqueta, né? A etiqueta do espirro. Quando for espirrar, você coloca essa parte aqui do braço, ó, que aí você retém a maior parte das partículas que sairiam no seu espirro. Eu cheguei agora aqui mais cedo, fui na sala nossa sala master aqui, estava o nosso diretor do programa estava lá e deu um espirro. Quando eu vi, ele estava assim, pronto. Marquinhos já está no clima do coronavírus. Isso, é uma etiqueta que a gente precisa ter. Então, por favor, se você apresenta esses sintomas de tosse, de espirro, cuidado. Você sim precisa usar máscara para evitar a disseminação dessas partículas para não contaminar outras pessoas. Tá, joia.
Doutor Biossegurança, muito obrigado pela sua participação agradeço. hoje no painel do Nabuco. Lembrando aos alunos da Nabuco Recife que daqui a pouquinho, 6h30, antes do começo das aulas, vocês vão lá para o auditório da unidade. Doutor Biossegurança é passado para dar uma palavrinha com vocês sobre as nossas rotinas na faculdade. O que a gente deve mudar na nossa rotina diante dessa possível chegada do coronavírus aqui no Brasil? Possível no Brasil não, possível em Pernambuco. No Brasil já chegou. Tá joia? E a gente volta com o painel do Nabuco na próxima segunda-feira, ao vivo, para falar sobre o imposto de renda. Sai do vírus, vai para o leão. Então, o imposto de renda, segunda-feira, é o tema do nosso programa. Eu espero você. E até lá, a gente pode ir conversando no @LuizBoaventura, Luiz com S, é o meu Instagram. Eu espero vocês por lá também. Até segunda. Tchau, tchau. Foi.